Vem cá, vovó. Nós chama de vô e vó, né? Aleluia, vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, ela é a segunda vez, né? Ela pregou muitos anos atrás, quando nós éramos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né, irmãos? E foi bênção, viu? Aquele dia foi bênção. Eu fui para uma congregação e ela ficou na sede pregando. E foi bênção. Né? E hoje vai ser bênção. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Amém. Deus abençoe, minha irmã. Amém, igreja. Boa noite, a paz. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Esse versículo aqui, irmãos, assim, faz parte da minha conversão. Amém? Um voto que eu fiz com Deus, e lá na frente eu vou contando, né? Aí vou explicando tudo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Então, irmão, eu vou contar a história, né? A minha conversão, aí depois eu chego aí nesse versículo. Assim, porque eu era muito, assim, eu era católica, né? E, inclusive, nós casamos na igreja católica e fomos passar a lua de mel lá na Aparecida do Norte, que eu era muito devota, né? Desta imagem, né? E aí, nós fomos, passamos, né? Casamos, passamos a lua de mel. Aí, com o passar do tempo, eu engravidei. E logo que eu soube que eu estava grávida, eu já falei logo, né, com meu esposo. Vamos batizar a criança lá na Aparecida do Norte. Era a fé que eu tinha, né, na época. E assim foi. E então, quando chegou a época da criança nascer, que é o meu filho Wagner, né, então eu fui internada no dia 13, à noite, e fiquei o dia 14, o dia todo, até à noite, né? E sabe, quem é mãe aqui, né, sabe que o primeiro filho a gente não tem experiência, né? Então, eu estava ali, quando chegou a tarde, né, comecei a sentir as dores e apertando. E então, naquela aflição, eu lembrei, né, que a minha mãe já era da Deus e Amor. Já era lavada e remida no sangue do Cordeiro, graças a Deus. E aí eu, assim, naquele desespero ali, aí eu falei com Deus, né? Eu falei com Deus, Senhor, você vai fazer que essa criança nasça logo, e que venha perfeita, com saúde, eu vou fazer uma campanha, que lá fazia muita campanha, né, de 7 dias. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias na igreja da minha mãe, que eu não conhecia, né, então eu falava a igreja da minha mãe. E assim foi, né, irmão? Daí, instante, já veio a enfermeira e falou, vamos para a sala de parto, que a criança vai nascer. Aí, sim, a criança nasceu, tudo bem. Aí, quando foi uns 4, 5 meses, nós fomos lá na Aparecida do Norte fazer o quê? Batizar o meu filho, né, que eu tinha prometido lá para ela, né? Aí nós fomos. E, inclusive, a minha irmã foi com o carro dela, e nós fomos com o nosso, e o nosso carro furou o pneu, e minha irmã foi embora e nós ficamos. E todo preocupado, né, que a gente não chegava, então foi aquela, né, tribulação. Aí foi passando os meses, os anos, e quando foi numa noite, né, assim, eu estava dormindo aí pela madrugada, eu tive um sonho assim que, assim, na hora eu acordei assustada, que eu via, aleluia, Jesus. Eu tive um sonho, aleluia, Jesus, glória a Deus, acabei esquecendo.
Mas eu tive um sonho assim, que eu ia numa sala, né? E essa sala tinha muitas pessoas, assim, tinha uma fila, né, de pessoas, e eu estava nessa fila. E na frente dessa sala tinha uma mesa. E nessa mesa tinha uma bacia, essas bacias de louça, bem branquinha, e aquela água cristalina, sabe? E brilhava aquela água. Aí todos passavam lá, e quando chegava assim na frente, assim, né? Aí molhava o rosto assim e saía. Aí, quando eu fui passar, aí a mulher bateu assim no meu ombro e falou assim, você não. Aí eu olhei para ela assim e disse, mas por que eu não? Ela disse, vem aqui nessa outra sala que eu vou te explicar. Aí fui para a sala, né, para outra sala. Quando eu entrei assim, eu levei um susto, que tinha parecia um bicho, sabe? Aquilo dançando, aquilo, sabe, se mexendo. E eu fiquei olhando para aquilo. Aí eu perguntei, o que é isso, né? Aí a mulher disse para mim, isso aí é aquela imagem que você foi batizar o seu filho. Você cumpriu a promessa. E para o teu Deus, você não cumpriu. Quer dizer, era o voto que eu tinha feito, né? Eu tinha feito voto com Deus de fazer a campanha e eu não fui, esqueci. Aí, como a única pessoa que podia me explicar sobre esse sonho era minha mãe, né? Aí, quando amanheceu, fui para casa da minha mãe, e expliquei para ela, contei o sonho. Aí ela disse para mim, você precisa cumprir seu voto com Deus, porque você fez o voto e não foi fazer a campanha de 7 dias que você havia prometido, né, Senhor? E eu falei, então eu vou. E minha mãe falou, vai, eu vou com você. Aí, na época, eu, minha mãe, meu esposo, meu pai, e levei o Wagner, né, o meu filho, que tinha uns 2 anos. Aí nós fomos. Aí fiz os 7 dias direitinho e tal. Aí voltamos e tal, passou uns meses. A gente ia, não ia, né? Ia uma vez na igreja, depois não ia mais. Até que um dia, aí eu tive outro sonho. E nem lembrava mais do fundo, né? Lá da igreja, né? Que eu só fui lá para fazer a campanha para cumprir meu voto. Aí eu tive outro sonho. E nesse sonho eu via assim um rio, né? Bem largo. E ali tinha um homem num barquinho. Ele estava todo assim de branco. Eu não via o rosto, mas eu via. Ele estava com umas vestes brancas e ele fazia assim para mim: vem, vem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E naquele instante eu acordei assim, né, irmão? E já, no amanhecer eu fui de novo contar para minha mãe, né? Aí minha mãe disse, Deus está te chamando, Jesus está te chamando, né? Ela falou, vamos para a igreja, né? Mas eu era muito vaidosa, né, irmão? Na época era muito vaidosa e tal. E eu pensava, vou ter que deixar tudo isso, né? E para a igreja lá era rígida, né? Mas aí eu peguei e comecei a ir, a gente começou a ir. E, então, através daquele sonho, comecei a ir e tal. E aí nós fomos, começamos a frequentar a igreja. E até que um dia nós levantamos a mão, aleluia, Jesus, e aceitamos a Cristo, né? E daí uns tempinhos a gente já começou assim, ir para a igreja mais perto de casa, e ele já foi separado para obreiro, aí ele já começou a tomar conta de uma igreja, e aí entramos no ministério, que ele foi assalariado, fomos para o Rio de Janeiro, né? E é isso aí, né? Então, foi uma bênção, né? Então, por isso que eu li aqui esse versículo falando do voto, porque justamente eu fiz o voto e esqueci, né? Mas Deus me cobrou, né? Deus me cobrou e eu fui e cumpri, né? Fiz os 7 dias da campanha e graças a Deus, né? Até hoje, né? Estamos aqui. E é isso aí, né? Eu passo para ele agora. Mas assim, não é pelo menos não tremi.
Glória a Deus, né, irmãos? Amém. Interessante, irmãos, o chamado, né? A maneira como Deus se manifestou a ela. Jesus num barco, né? Chamando, né? Interessante que nesse mesmo tempo, eu trabalhava na Volkswagen e na hora do almoço a gente almoçava e tirava um cochilo, né? Era uma hora de almoço. E nessa uma hora do almoço foi na mesma época que ela teve o sonho. Eu lembro que eu fumava, né? Acendi o cigarro e fiquei deitado e eu via o Calvário, as 3 cruzes, né? E eu ficava olhando na cruz, assim onde estava Jesus, eu via os pés, as mãos, mas o rosto não. Então, nesse mesmo chamado, irmãos, interessante, com ela foi de um jeito e comigo foi com outro. E para a glória de Deus, aceitamos Jesus, os dois juntos, porque lá é separado, homem e mulher separado. Quando eu vi, eu e ela, nós estávamos lá na frente. Fomos batizados no Espírito Santo no mesmo dia. Agora, bota uma chorrada de línguas estranhas, viu? Foi de... E batizamos nas águas no mesmo dia. Amém? Então, esse é um testemunho, irmãos, que a gente mostra ao povo de Deus a importância do chamado, né?